O futebol é talvez tão velho quanto a humanidade. As pessoas sempre jogaram algum tipo de futebol, apenas chutando uma bola feita de qualquer material que não machuque o seu pé. Ou até mesmo com materiais que machuquem o seu pé. Eu mesmo já derrubei um dente mole de um primo enquanto jogávamos com garrafas plásticas de refrigerante. É claro que para jogar futebol é preciso ter pés, ou seja, foi preciso a gente chegar a um ponto onde nos tornamos hominídeos bípedes. E não temos evidência de nenhuma bola primitiva antes dos anos 2000, antes da Era Comum. E apesar de possível, nos hieroglifos egípcios, as bolas apenas eram jogadas com as mãos, sem dúvidas frutas, cabaças e até mesmo pedras ou crânios. E qualquer objeto esférico devem ter sido chutados por aí durante os séculos. Mas nada. Disso era futebol. Era apenas jogar, sem regras e sem aparente propósito. Mas como e onde de fato surgiu o futebol? O que sabemos de maneira mais evidente é que na China, durante a dinastia Han, 200 anos antes da Era Comum, que se praticava um esporte chamado Cuju, que significa literalmente chutar a bola. Esse jogo era praticado com bolas de couro costuradas e preenchidas de penas ou pele. Outras fontes sugerem que era preenchida por cânhamo. Haviam 2 times em um campo marcado com gols de lados opostos, tendo a forma de meia-lua segundo algumas fontes, ou sendo uma toalha de seda com um buraco, sendo segurado por 2 postes de bambu. O jogo era muito popular entre as classes nobres, mas no exército era mais praticado, com escritos dizendo que ajudava no treinamento militar e também a relaxar após andar muito tempo de cavalo. O jogo continuou a ser praticado com o passar dos séculos, porém com mudanças nas regras e uma divisão em 2 estilos, um chamado Baidá, que era praticado entre as classes mais pobres e mantinha o mesmo estilo do Cuju, e outra chamada Jukyu, que permitia pouca ou nenhum contato físico entre os jogadores e era praticado entre os nobres. Nesse estilo, os 2 gols se tornaram um único no meio do campo, onde os jogadores de um time passavam a bola entre si, até que um deles deveria tentar marcar o gol, e conseguindo ou não, se o time mantivesse a bola no ar durante a jogada, eles continuariam com ela até que a bola caísse no chão. Esse jogo foi popular o suficiente para aparecer em um dos livros clássicos da literatura chinesa, onde o personagem Gao Qiu consegue sua posição na burocracia chinesa através das suas habilidades no Cuju. Porém, com o fim dessas dinastias e o início da dinastia Ming, o Cuju desapareceu. Porém, assim como diversas invenções chinesas, que se espalharam para além de seu império pelas rotas com seus parceiros comerciais, como na Malásia, onde um esporte chamado Sepak Raga era uma mistura entre voleibol e futebol, praticado com uma bola leve feita de uma planta chamada rattan, muito usada em móveis até hoje. No Japão se joga wakemari, onde embora os historiadores nacionalistas insistiam que era um jogo praticado pelos indígenas da época, suas raízes históricas se aproximam da forma mais nobre do Cuju. Esse jogo era praticado em uma quadra de terra de 5 ou 6 metros marcadas por 4 árvores nos cantos, podendo ser salgueiros, cerejeira, bordo, mas os pinheiros eram considerados de maior status. 8 jogadores sendo pareados em cada canto da quadra, a bola era oca, leve e feita de pele de veado, pintada de branco com clara de ovo ou de amarelo com tintas feitas do pinheiro. Os jogadores deveriam simplesmente manter a bola no ar ao máximo possível, usando as árvores que tinham seus galhos podados para rebater, e vencia a equipe que conseguisse contabilizar mais passes, podendo o árbitro conceder pontos extra pela habilidade dos jogadores. Esse jogo se tornou um passatempo famoso entre os nobres nos séculos XII e XIII, quando haviam verdadeiros mestres do esporte que formalizaram novas regras e ganharam status, existindo escolas e casas de prática do esporte de grande prestígio. Porém, o esporte elitizado não resistiu às transformações da sociedade japonesa e praticamente morreu após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Cuju e seus descendentes foram os predecessores do futebol moderno? O que relaciona eles com o futebol era que a prática era feita exclusivamente chutando uma bola, porém em outras regiões, como na Austrália e região, vários registros, ainda mais antigos assim, também existiram. Os nativos americanos também praticavam seus jogos com os pés ou tacos de madeira.
Isso os faz ancestrais do futebol. As culturas medievais chinesas e japonesas fecharam as portas para o mundo ocidental até serem forçados a abrirem novamente, e o que determinou a criação do futebol não foi quem mantinha a bola no ar mais tempo ou chutava uma bola primeiro, e sim quem esteve jogando no momento da modernidade. Talvez em um universo alternativo onde a China fosse industrializada junto da Europa, vários países da região jogassem hoje um tipo diferente de futebol.